Hoje, 9 de janeiro, o Brasil celebra um dia histórico. Há exatos 200 anos, o então príncipe Pedro I disse na sacada do Paço Imperial, do Rio de Janeiro, a frase que entrou para os livros escolares. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O que foi o famoso Dia do Fico e como é que ele pavimentou o caminho para a nossa independência? Você vai ver na reportagem da Mônica Sanches. Bom dia. O príncipe, com 23 anos de idade, decidiu contrariar as ordens de Portugal. A novela Novo Mundo reconstituiu a cena que aconteceu há exatos 200 anos. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Mas antes do anúncio nesta sacada do Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, como ele tomou esta decisão? Quem ajudou Dom Pedro a fazer esta escolha? As respostas estão a poucos quarteirões, numa construção que resiste há mais de 400 anos. Um convento fundado por frades franciscanos no começo do século XVII. Capelas e imagens restauradas contam a vida de São Francisco. No mesmo corredor, funcionou uma antiga universidade. O professor de teologia era um padre com muita influência sobre a família real. Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio. Há 200 anos, ele era considerado o homem mais sábio da corte do Rio. E Dom Pedro subiu muitas vezes estas escadas em busca de conselhos. Pedro se encontrava com Frei Sampaio nesta sala, que foi um espaço muito importante de articulação antes da nossa independência. Aqui se reuniu o Clube da Resistência, um grupo formado por religiosos, políticos e jornalistas que defendiam a autonomia do Brasil. Segundo pesquisas feitas aqui no convento, Frei Sampaio usou esta mesa para redigir o Manifesto do Povo do Rio de Janeiro, mais conhecido como Manifesto do Fico, um pedido para que Dom Pedro não deixasse o Brasil e voltasse para Portugal. O que estava em jogo era muito mais do que a viagem de um príncipe. O Brasil deixou de ser uma simples colônia quando a família real e a corte saíram de Lisboa e atravessaram o Oceano Atlântico, fugindo das tropas de Napoleão. O Rio virou a sede de todo o Império Português, que se estendia por 5 continentes. Em 1815, na Convenção Internacional em Viena, o Brasil foi elevado à categoria de reino, unido a Portugal. Dom Pedro e a princesa Leopoldina ficaram no Rio. Em Portugal, muita gente não estava contente com esta situação. No final de 1821, Dom Pedro recebeu a Ordem dos Deputados Portugueses para retornar à Europa. Eles tinham um plano. O Brasil voltaria a ser não uma colônia, mas uma província de Portugal. E é isso que o Frei Sampaio vai dizer nas suas muitas manifestações. A gente precisa manter esse príncipe aqui porque ele representa a monarquia. Pedidos feitos na Capela dos Três Corações, a mais reservada do claustro. Além das orações, o frade fazia política. Nesta sacristia, com paredes de azulejos portugueses, Frei Sampaio se preparou para os sermões nas missas, defendendo a liberdade do Brasil. Abençoai os planos da recuperação política e naval desse vastíssimo continente, que não deveria ser escravo depois de receber o nome de Terra da Santa Cruz. Nos corredores deste claustro, começou um sonho de uma nova nação. Outros ambientes, também cheios de mistérios e segredos, abrigaram grupos que ajudaram a planejar os passos para a nossa independência. Os integrantes da maçonaria tiveram uma influência muito forte sobre as decisões tomadas por Dom Pedro. Comerciantes, fazendeiros, políticos, advogados, jornalistas, militares e até padres. A maçonaria reunia homens poderosos de todas as províncias.
José Bonifácio ocupou o posto máximo grão-mestre, título que também foi destinado a Dom Pedro. Ele teria usado este trono quando comandava as sessões. Os maçons ajudaram a conseguir cerca de 8.000 assinaturas apoiando o Manifesto do Fico. Juntam-se todas as forças a favor do Brasil, conservadores, monarquistas constitucionais, republicanos, todo mundo fica junto para impedir o príncipe de ir e para defender os interesses brasileiros. No Paço Imperial, Dom Pedro recebeu o representante de todos que assinaram o manifesto. Leu o documento, refletiu, tomou a decisão e fez o pronunciamento para as pessoas reunidas na praça. Ele ainda não queria a ruptura definitiva com Portugal, mas já era tarde demais. Uma notícia que vai ser, como a gente diz hoje, uma bomba. A tropa portuguesa no Rio faz uma ameaça. Ameaçam pegar Dom Pedro e embarcá-lo à força. Se de um lado você tinha uma média de 1.000 e poucos soldados, mais ou menos, portugueses, de outro você começa a ter uma reunião no campo de Santana das tropas que são consideradas formadas por brasileiros e aquilo vai criando um ambiente, quer dizer, tenso. A princesa Leopoldina precisa fugir com os filhos. Na viagem para uma fazenda, morre João Carlos, de 10 meses. O corpo do príncipe foi levado para a cripta do convento de Frei Sampaio. Dom Pedro é um emotivo, né? A morte desse filho desestrutura ele. Nas missas, com a presença de Dom Pedro, Frei Sampaio lamenta a perda do herdeiro e faz preces para o futuro de um novo país. Dirige o príncipe que, fiel aos decretos de vossa providência, sobre os destinos futuros do Brasil, mostrou às nações da Europa, no dia 9 de janeiro, que os planos da política não devem ser realizados quando se opõem aos interesses dos povos.